Salve, salve, rapaziada tricolor, companheiras e companheiros de luta e de glória. Esta é a TV Jovens Cronistas, nós somos o Espaço Camisa 11, sempre aberto pela esquerda. E começamos agora a nossa tribuna de debates de futebol, política e cultura. Muito obrigado às companheiras, aos companheiros que nos acompanham aqui na TV Jovens Cronistas e no Instagram e no Twitter, @Rádio Camisa 11. Nosso lema é futebol, política e cultura. Nós, no momento, estamos estacionados na política porque o calendário assim pede. Nossas eleições municipais são muito importantes como alavanca para as transformações que precisam ocorrer no Brasil, que a gente espera que se consolidem no máximo daqui a 2 anos, mas que devem começar agora, nas nossas cidades, com as eleições municipais. Para isso, convidamos aqui mais uma vez um membro do Camisa 11, o nosso companheiro Rui Roosevelt, que é ex-dirigente dos sindicatos bancários, da Executiva Nacional da CUT, foi de várias executivas estaduais do PT e vice-presidente do PT municipal aqui do Rio de Janeiro até 2013, além de ser liderança do coletivo Camisa 11, que é o seu principal título, o que ele ostenta com mais orgulho. Rui, muito obrigado pela presença, obrigado pelo teu esforço aí de fazer as análises que a gente precisa. E queria te perguntar, para começar logo quente, quais são as perspectivas da esquerda nas eleições municipais? Vamos começar com o nosso município, com o Rio de Janeiro. O que você prevê em termos de desempenho de primeiro turno, de chance de segundo turno, não só de vitória eleitoral, mas de capacidade de mobilização, de arregimentação, de romper um pouco a inércia que talvez alguns acreditam, eu acredito, que a gente tenha estado em relação aos movimentos sociais, em suma, toda a conjuntura política. O que você tem a dizer para a gente nesse primeiro aspecto? Boa noite, Marcos, Pezinha, Mariana, os amigos aí que levam esse programa à frente com muita garra. Eu preparei um estudo tentando ser o mais amplo possível, não só do município do Rio de Janeiro, mas trabalhando nas capitais do Brasil. Não só a esquerda, mas os outros partidos também, se for necessário, tecer comentários sobre eles. A esquerda ela irá disputar o segundo turno com 10 a 12 candidatos. E no Rio de Janeiro, nós temos o Eduardo Paes, que está com 34% dos votos, o Crivella, que vem em segundo ainda, segundo o último Datafolha, com 14%, a Marta com 11% e a Bené com 8%. Evidentemente que, por essa pesquisa, há 2 dias atrás, o mais provável, segundo a pesquisa, é o Paes e o Crivella. Mesmo considerando as margens de erro? Considerando as margens de erro, Crivella, Bené e Marta estão empatados. A Marta empatada tecnicamente e a Benedita empatada no limite, mas estão empatados. Agora, se nós pegarmos a história das eleições no Brasil, geralmente o segundo colocado, o primeiro geralmente não, o primeiro se consolida e tal, o segundo colocado tem surpresas. Eu acredito, por todo o desgaste que o Crivella tem sofrido nessa última semana, que alguém da esquerda, eu estou considerando Marta da esquerda, mas muito mais pelo histórico do partido PDT, que tem como símbolo Darcy Ribeiro, Brizola, Vargas, muito embora o Vargas nunca foi de esquerda. Vargas era varguista. Mas era historicamente, fez um governo popular,
né, o governo de 50 a 54, que antes foi uma ditadura bastante pesada. Considerando isso, eu acho que pode a Marta leva uma certa vantagem, mas não podemos esquecer que a Benedita, em 92, atropelou todo mundo, né? E chegou em segundo lugar com César Maia e só não ganhou em função da Globo ter feito aquela reportagem do arrastão no Leblon e tal, e dizendo que se a Benedita ganhasse, o Rio de Janeiro iria virar aquela bagunça e tal e tal. E outras vezes que a Benedita foi candidata para o Executivo, ela teve muito boa votação. Ela já foi senadora, né? Ela já foi candidata a governadora, sempre muito bem votada e tal. Então, ela pode surpreender. Não me admira nada, e essa é a minha torcida, né, que a Bené chegue no segundo turno. Eu acredito que chega a Bené ou chega a Marta. Aqui é um chute, eu acho que o Crivella não chega, né? E chegando Bené ou chegando Marta, a esquerda vai ter de se unir, meu amigo, em torno de um nome ou em torno de outro, né? Para a gente tentar ganhar do Eduardo Paes. Agora, o Eduardo Paes está muito bem consolidado, com 34% dos votos. Esse é o Rio de Janeiro. E, Rui, além disso, eu concordo com a tua análise, evidentemente, mas minha preocupação é que o Crivella, com todo o desgaste, ele consolidou ali uma expectativa de votação em torno de 15%, e ele tem mantido isso já há algum tempo, né? Então, eu não descartaria o Crivella no segundo turno, não. Sobre o Rio de Janeiro, eu estou trabalhando, eu também não descarto, não. Eu também não descarto, não. É a tua, é pela Bené, mas... Esse aqui eu estou trabalhando no Rio de Janeiro com a última pesquisa da Datafolha, que bota ele em segundo. Mas a gente tinha aquela do Ibope anterior, que botava já a Marta. Então, as pesquisas, pela metodologia, elas têm diferenças. Eu acho, a pesquisa está dando Crivella, mas eu acho que depois, durante essa semana, quando foi realizado, ele sofreu um desgaste muito grande, de denúncias que, óbvio, a oposição fez, né? E o Bolsonaro, que entrou de cabeça na campanha dele, também se desgastou bastante durante esse período, né? E, nesse sentido, eu acho que ou da Marta ou da Benedita. Rui, aí eu queria te fazer uma pergunta, não é estimativa, não. É a tua opinião pessoal. Em dando Marta ou Benedita, como você falou, a esquerda precisa fazer uma aliança. Sim. Na sua visão, se você ainda fosse dirigente, aliança eleitoral ou aliança programática, tendo em vista a gestão? Aliança eleitoral, curto e grosso. Né? Aliança eleitoral, não dá tempo para você fazer uma aliança programática, aí você vai negociar. Aliança programática é o seguinte: país parlamentarista. O partido mais votado ganhou, indica o primeiro-ministro, mas ele não tem maioria para ser indicado. Ele puxa um outro partido, o terceiro colocado, ou o segundo e tal, rediscute o programa, mais ou menos mexe no programa e divide cargos. Então, a aliança programática envolve uma discussão muito maior, que o tempo é muito curto, e envolve participação no governo. O meu princípio é o seguinte: no segundo turno, a esquerda tem de se unir, independente de programa, independente de participação do governo ou não. Une-se. Depois senta e discute. Essa é a minha visão. Perfeito. Rui, agora, vamos expandir. Não, diga. A nível nacional, eu coloquei que a esquerda tem uma
com a possibilidade de 10 a 12, porque em alguns locais nós estamos em terceiro lugar, mas muito encostado no segundo. Rui, Então, por 10 exemplo, a 12 capitais com chance de ir ao segundo turno. ir ao segundo turno. Ganhar Não, só isso é depois que a gente faz a previsão. Tá certo. O PSOL ele tem condições de ir ao segundo turno em duas capitais grandes. Primeiro, ele tem condições de ir ao segundo turno em São Paulo. As estatísticas estão aí. Ele tem condições de ir ao segundo turno em São Paulo. Ele tem, em Belém, o Edmilson Rodrigues. Valentim. Tem primeiro. Edmilson Rodrigues. Edmilson Rodrigues, ele está consolidado em primeiro lugar com 38% dos votos. 38%. O segundo colocado, em Belém, é o MDB, que tem 10%. Então, esse aí, no mínimo, está no segundo turno. Garantido. E o Boulos também, muito provavelmente, esteja no segundo turno. O PT ele tem condições de ir para o segundo turno com 3. Ele tem a Marília Reis, que está em segundo lugar, em Pernambuco. E aí o que der é esquerda, porque o primeiro lugar é o João Campos, filho do Eduardo Campos, que está em primeiro lugar. E o terceiro lugar está um pouco próximo, que é o Mendonça Filho, que tem 18 pontos. Mas eu acredito que lá vai dar a esquerda no segundo turno, com a Marília e o João Campos. E o PT também, a Luiziane, ela está em terceiro lugar em Fortaleza, e já esteve em primeiro. Aí houve um embate com o PDT lá, e lá o Ciro é bastante forte. O Ciro bateu tanto, o PDT bateu tanto na Lusiânia, que puxou o capitão Wagner, que é apoiado pelo Bolsonaro, para segundo lugar. Então, a Lusiânia está mais ou menos empatada com o capitão Wagner em Fortaleza. Um com 27% e o outro com 24%. E o candidato do PDT, o Sarto, ele tem 29%. Então, vai o Sarto com o Bolsonaro, ou vai o Sarto com a Lusiânia, que é do PT. O PCdoB, primeiríssimo lugar em Porto Alegre. Primeiríssimo lugar em Porto Alegre. Sendo que o segundo lugar da pesquisa já saiu da disputa, né? Não, o Fortunato estava em quarto lugar. Em quarto? Meu amigo Fortunato, funcionário do Banco do Brasil. Olha o corporativismo, hein? Ele era do PT, ele nasceu dentro do PT. Ele era da turma do Tasso Genro. Mas aí ele saiu por briga lá do PT, foi para o PDT, acho que foi até prefeito pelo PDT, né? E agora ele acabou no PTB. E ele saiu ontem, ele estava com 13% dos votos, né? Mas quem disputa o segundo lugar é o Marquesan, do PSB, e disputa também o segundo lugar, o PMDB. Disputa o segundo lugar lá em Porto Alegre, o Sebastião Melo. Os dois com 14% dos votos. Para onde vai esses votos do Fortunati? Ele tinha 13%, ele estava encostado no Marquesan e no Sebastião Melo, que tem 14% cada um, e ele tinha 13%. O presidente do PTB declarou voto
no MDB. Então, provavelmente, se essa declaração de voto resultar em alguma coisa, Fortunati não declarou voto, resultar em alguma coisa, o Sebastião Melo, do MDB, pode ir disputar o segundo turno com a Rui, Manuela. a gente sabe que esse negócio de transferência de voto é uma coisa complicada. Num partido com a organicidade do PTB, isso nem existe. O eleitor vai se sentir liberado para votar em quem bem entender. Você acha que alguém dá ouvido ao presidente do PTB? Se bem que o Rio Grande do Sul é um pouco diferente. O PTB lá tem raízes. Teve, né? O varguismo, teve, o varguismo. Diz o seguinte: o Brizola é uma figura nacional, ele tem peso no Rio Grande do Sul e no Rio de Janeiro. Sim. É uma figura. Mas o PTB é Ivete Vargas, não é Brizola? O PTB lá não está na disputa com o candidato dele, está lá atrás. Eu estou falando que o PTB lá no Rio Grande do Sul ele é diferente do PTB do resto do Brasil, porque ele está sempre numa posição intermediária razoável. Entendi. Então, esse é o quadro lá. Eu acredito que o Sebastião Melo possa ir para o segundo turno com a Manu, por causa do PTB com a Manuela. Recife, a esquerda vai disputar, de qualquer maneira, o segundo turno. Vai estar o João Campos, com 29%, e a prima dele, a Marília Reis, do PT, com 22%, nessas últimas pesquisas. E o Mendonça Filho, do DEM, vem em terceiro com 18%. Mas eu acho que vão para o segundo turno o PSB e o PT, o João Campos e a Marília Reis. Em Fortaleza, é aquilo que eu já falei. O PDT está com o Sarto em primeiro lugar, com 29%. Em segundo, o capitão Wagner, do Bolsonaro. Ele é do PROS. O Bolsonaro não tem partido, então ele apoia candidatos de vários partidos. Do PROS está em segundo lugar, perto do Sarto. O Sarto tem 29%, ele tem 27%, e a Luiziane está com 25%, em terceiro. Então, eu espero que vá para o segundo turno o Sarto e a Luiziane. Lins. Eu espero que vá esses dois, mas a pesquisa está dando o capitão e o Sarto, PDT e PROS. Belém, o Edmilson Rodrigues está disparado em primeiro lugar, 40%, 39%, e o segundo lugar é o MDB com 10%. E aí aquela lista de partidos com 9, 8, 7, 6 e tal e tal. Em Belém, o PT está aliado ao PSOL, com vice. Em Porto Alegre, o PT está aliado a Manuela, com vice. Em Recife, não teve frente de esquerda, porque a esquerda disputa entre si. Em Vitória, o João Coser, eu nunca sei, ele já foi até sindicalista, presidente do Sindicato dos Comerciários de Vitória, conheço ele bem. Ele já foi prefeito de Vitória por 2 mandatos. Ele está em primeiro lugar com 26%. E vem o Cidadania, olha que partido, com 24%. E os demais... E lá não tem frente de esquerda. O PDT tem candidato, o PSOL tem candidato, o PCdoB tem candidato, todo mundo tem candidato. Eu penso que no segundo turno esses outros partidos devem se aliar ao João, do PT. É um candidato com uma certa
possibilidade de vencer. Em Aracaju, o PDT está em primeiro lugar, com Edivaldo, com 32%. E o Cidadania, novamente, com a delegada Daniele, com 21%, quer dizer, 11 votos atrás. E em Maceió, para terminar esse bloco, o MDB está na frente, com Gaspar, com 26%, e o PSB em segundo lugar, com Henrique Caldas, com 22%. Então, são essas as possibilidades da esquerda, em algumas cidades em primeiro lugar, em algumas cidades em segundo lugar. Aproximadamente, você vê a possibilidade de que em metade das capitais brasileiras haja um representante de alguma esquerda no segundo turno. Aproximadamente. Em todas essas que eu falei, é uma possibilidade da esquerda no segundo turno, em 12 capitais. Há uma possibilidade da esquerda no segundo turno. Né? Ou estamos em primeiro ou estamos em segundo. Ou estamos em primeiro ou estamos em segundo. É esse. Deixa eu te fazer uma pergunta em relação ao município do Rio, que é uma análise que você não fez, mas como você é muito bem informado, conversa muito, eu queria te pedir menos a tua análise, mais o teu sentimento em relação à bancada do PT. Você acha que dá para fazer 4 vereadores? Olha, eu, conversando aí com os amigos, e até postei, eu estava trabalhando com 3, podendo chegar a 4. E estava trabalhando com uma votação fenomenal do Lindbergh. Eu vou votar no Raymond, mas eu acho que o Lindbergh é fundamental para essa campanha, para o PT, para ajudar, inclusive, o Raymond, para ajudar, inclusive, candidato de menor votação, né? A arquiteta, que ela me parece que ela está bem situada, esqueci o nome dela. Tainá de Paula, minha candidata. Tainá, e outros aí, e trabalhando com esse, que o Lindbergh. Aí ele solta essa sacanagem, que é uma sacanagem, que eles fazem com o Lindbergh, com o único proveito de baixar a votação dele e prejudicar não só o Lindbergh, como prejudicar o PT de uma forma geral. Né? Mas, olha só, baixar a votação é péssimo, mas não há risco dos votos dele serem perdidos, não? Aí, só semana que entra. Esse risco há, porque eles fizeram isso. Esse risco há, porque eles fizeram isso com o 4. Se bem que são acusações diferentes. A acusação do Lindbergh, em 2010, quando ele foi candidato a senador, essa acusação veio à tona. É uma besteira, o negócio de um símbolo da prefeitura de Nova Iguaçu, que ele criou e tal, que disso foi usado na campanha. E, em 2016, ele foi candidato à reeleição para o Senado, eles vieram com a mesma discussão, que prejudicou o Lindbergh. Claro. Nós tínhamos o Lindbergh como um possível senador eleito em 2016. Eles vieram com a mesma acusação. E agora, novamente, com a mesma acusação. Porque não tem como acabar com essa acusação. Sempre aparece um desembargador, sempre aparece um juiz que protocola a acusação, e isso aí vira mote na imprensa e vira mote nas redes sociais. É um negócio puramente para prejudicar. Agora, se depois vai caçar ou não caçaram em 2010. Em 2016, quando ele perdeu, sumiu o processo. E agora volta novamente ao processo. Então, eu acho que é uma acusação que eles vão sempre querer utilizar, como vão sempre, na hora que precisar, utilizar contra o Lula também. Como utilizaram com o Haddad, quando o Haddad foi candidato a presidente do Brasil, 2 semanas antes das eleições, eles entraram
com 7 ações de improbabilidade contra o Haddad, quando ele foi prefeito. Ele foi absolvido em todas. Mas o estrago já estava feito. Mas que causou um desgaste. Claro. Né? Então, isso é jogada desse sistema imperfeito que nós temos aqui, desse judiciário nosso. Né? Rui, a esquerda conta com uma derrota da extrema-direita, que tem como seu representante maior o presidente Bolsonaro, nas eleições municipais. E o Bolsonaro está fazendo campanha para vários candidatos e tal, está colando a sua imagem a várias candidaturas. Por outro lado, o Bolsonaro teve um desgaste grande recentemente, a questão da vacina, a questão do Covid, com declarações muito desastrosas, para usar um eufemismo e ser educado. As eleições municipais, contudo, elas costumam ter variáveis muito paroquiais. Verdade. Mas a gente tem vários candidatos, tem percebido vários candidatos se caracterizando pela defesa da família, da segurança, da ordem, e vai por aí, Deus. Qual a tua avaliação para essas eleições municipais? A questão nacional, o grande debate, Bolsonaro, vai interferir nessas eleições de uma forma mais flagrante? Como é que você está avaliando esse quadro? Excelente pergunta, Cezinha. Isso aí eu não tenho nada contra quem escreve dizendo que as eleições municipais determinam o futuro presidente da República, determina não sei o quê do governador e tal e tal. E eu, essa semana, eu trabalhei bastante em casa. Eu fiz um trabalho de 2000 a 2020, envolvendo eleições de presidente da República, senadores, governadores, prefeitos e tal, né? Prefeitos de capitais, principalmente. E não existe correlação direta entre as eleições municipais e as eleições gerais para presidente, governador, senador e tal. São coisas diferentes. É isso que você falou. A questão é muito paroquial. As pessoas vivem na cidade. E é na cidade que ela trabalha, é na cidade que ela cria os filhos, é na cidade que os filhos vão à escola, é na cidade que eles precisam do atendimento médico, é na cidade que eles precisam de saneamento, de água, etc. Então, vive muito a cidade. Então, numa eleição municipal, o eleitor ele está muito mais voltado e preocupado quem é o melhor administrador para administrar a sua cidade. Quem é o melhor síndico? Quem é o melhor síndico? Poderia ser. E sobre esse estudo que eu fiz, estatisticamente, não tem relação nenhuma, né, a votação do partido numa cidade, pelo menos na capital, né, com a votação do presidente da República. São coisas completamente diferentes. Evidentemente que tem ano que bate, né? O partido fez vários prefeitos e o presidente se elegeu. Mas essa verdade só bate com Lula, no meu estudo, né? O Lula, quando ele foi eleito em 2002, nós tínhamos uma prefeitura, Rio Branco, no Acre. Sem querer desmerecer ao pessoal do Acre, meus amigos, inclusive, lá do Acre, né?
mas não é um tambor de ressonância para Nacional. o resto do Brasil. Então, tinha uma, e foi eleito. Em 2004, o PT fez 9 prefeituras. O Lula já estava no governo. E o partido, geralmente, que faz mais prefeituras, historicamente, é o MDB, que geralmente faz mais de 1.000 prefeituras, e nunca elegeu o presidente da República. Porque, geralmente, é o presidente que é o puxador. O presidente, geralmente, é maior do que o partido. No Brasil, nós temos a história de que o presidente é eleito sem partido. Olha o Collor. O Collor foi eleito com PMN, que não tinha um deputado, não tinha um prefeito. O PMDB nunca elegeu presidente, mas sempre governou, né? Mas sempre governou. O Collor não tinha partido e foi eleito, o Bolsonaro não tinha partido e foi eleito. Ou seja, a presidência da República não tem nada a ver diretamente com as eleições municipais. As eleições municipais, as pessoas concentram em quem é o melhor. Historicamente, os partidos nossos, o partido nosso que tem maior fidelidade é o PT, que tem 12%, 13%. Os outros partidos não têm fidelidade eleitoral. E é muito pouco. É diferente de uma eleição nos Estados Unidos, que é bipartidário, né? E o cara é azul ou é vermelho. Ou é republicano vermelho ou é azul democrata. Aqui não tem isso. Município é município. Governador é governador, presidente é presidente. São coisas completamente diferentes. Então, eu li bastante acompanhando as eleições, e os articulistas dizendo que as eleições municipais poderão definir as eleições para 2022. Estatisticamente, nada disso bate. Historicamente, nada disso é comprovado. Nada disso é comprovado. Uma eleição para municipal, por exemplo, no estado do Rio de Janeiro, se um partido conseguir eleger prefeito nas principais cidades do Rio de Janeiro, etc., evidentemente que esse partido, que antes era o MDB que fazia isso, ele tem mais condições de fazer uma boa bancada para deputado federal, porque para governador, em todos os estados, é uma composição de alianças. Geralmente, o candidato a governador cede a vice para outro partido, e quando a disputa é 2 senadores, geralmente ele tem um, e o outro senador é de um outro partido. Faz a famosa coligação. E escolhe um candidato a presidente que tenha força. Invariavelmente mudam de caminho no transcorrer das eleições. Por exemplo, o Bolsonaro, no transcorrer da campanha, o Dória virou bolsonarista, o Zema virou bolsonarista, o rapaz lá de Porto Alegre, PSB, virou bolsonarista. Porque é o presidente que faz. E o senador é a mesma coisa. Nós, no Rio de Janeiro, tivemos essa lição. O Flávio Bolsonaro era cotado a estar eleito. Mas aquele outro que morreu agora, ninguém ouvia falar nele, apesar de ele já ter sido deputado federal várias vezes. Os cotados eram Lindbergh e César Maia. E os dois perderam. Por que perderam? Porque não vinculou o voto ao Bolsonaro. Então, no Brasil, como temos 35 partidos, 27 com representação na Câmara, e nas eleições para governador há essa mistura de
essa possibilidade de coligações, né? Nada está definido a priori a partir das eleições da prefeitura. Nada, as eleições da prefeitura, ela fortalece o partido no Estado. No Estado. Rui, a gente está entrando aqui na reta final. Eu queria um pouco retomar uma nuance da pergunta do Cezinha e perguntar se você analisou isso. A gente falou muito das perspectivas da esquerda. Quais as perspectivas do conservadorismo? 2016, 2018, houve uma avalanche conservadora nas urnas. Quais as perspectivas do conservadorismo e até mais restritamente do bolsonarismo para o primeiro turno de domingo? Do bolsonarismo, eu já coloquei. O Bolsonaro ele escolheu 5 candidatos a prefeitos para apoiar. Ele escolheu Russomano em São Paulo, que provavelmente não irá para o segundo turno. Ele escolheu Crivella no Rio de Janeiro, que eu acho que não vai no segundo turno, embora a pesquisa está dando um empate técnico aí. Em Belo Horizonte, ele escolheu o Bruno Engels, que está do PRTB, que está com 6% dos votos, né? Em Manaus, ele escolheu o Coronel Menezes, do Patriota, que também está fora. E em Fortaleza, o Capitão Wagner, que é o que tem uma possibilidade, é o que tem a maior possibilidade, inclusive, de se eleger prefeito. Eu acho que, se for ele e o candidato do PDT, eu acho que o candidato do PDT ganha. Mas você tem de considerar o Capitão Wagner. O Capitão Wagner foi aquele que sempre bateu de frente com os candidatos do PT e do PDT, governadores e prefeitos, lá em Fortaleza. É aquele que bancava as greves foi liderança lá do motim, né? Então, ele tem essa possibilidade. O cara é do PROS. Ou seja, o Bolsonaro não tem partido. Ele é ele, não tem partido. Então, a possibilidade maior dele é Fortaleza. No resto, eu acho que ele não tem possibilidade. Pode ter alguma possibilidade de ir para o segundo turno. Rapidamente, para a gente terminar, há possibilidade de repetir a avalanche conservadora de 2020, de 2018, de 2016? Você vê essa possibilidade? Ô, Marcos, nós nunca levamos isso em consideração, porque, se você pegar o histórico, o conservadorismo sempre dominou as capitais. Sempre dominou. Sempre dominou as capitais, as grandes cidades. Sempre dominou o conjunto dos 570 municípios, 568 municípios existentes no Brasil. Eles sempre dominaram. Mas nós levávamos sempre em consideração que a democracia. A preocupação hoje, muito mais, é a extrema-direita, né? Porque, se você considerar que o DEM está em primeiro lugar em 4 capitais: Salvador, Curitiba, Florianópolis e Macapá. O MDB está em primeiro lugar em 8 capitais. Ele está no segundo turno em 8 capitais, 4 em primeiro e 4 em segundo. O PSDB está em 7 capitais. E o PSD está em 3. Então, essa aí já é conservador, é o campo democrático, o campo conservador. E eu estou falando o PSD porque, em Belo Horizonte, é régua passada, meu. O Alexandre Calil está com 63%. Né? E ele é PSD.
né? Então, esse campo conservador, se você considerar DEM, MDB, PSDB, PP, PSD e tal, eles sempre dominaram. Só que nós sempre consideramos esse campo a direita democrática. E eu acho que essa direita democrática continua mandando, continua em maioria. A extrema-direita, eu acho que essa não vai ter maioria. Aqui, pelo que eu coloquei, o capitão Wagner está aí na disputa. É isso, nós podemos chamar o Crivella de extrema-direita. Eu, particularmente, não chamo ele de extrema-direita. Acho que é um conservador, da igreja mais atrasada dos evangélicos e tudo mais. Mas ele não tem o perfil do Bolsonaro, ele não tem o perfil fascista. Ele é extrema-direita, mas não é fascista. Bolsonaro, sim, ele tem um caráter, uma personalidade fascista. Então, essa extrema-direita, ultraconservadora, está fora. Está fora. Não é o perfil do Brasil, né? Agora, os conservadores, os partidos do centrão, os partidos de direita e tal, eles vão continuar com a maioria, como sempre tiveram, desde a redemocratização do país. Sempre tiveram. Tanto nas prefeituras, nas grandes cidades e nos governos. E no Congresso, e no Senado, né? O Senado é um troço interessante, porque é uma eleição majoritária. Então, você analisar o Senado, eles sempre tiveram a sua grande maioria ali, né? E vão continuar tendo essa grande maioria. Até porque o PT, se você considerar as eleições desse ano da esquerda, e considerar 2010, 2004, 2006, a esquerda está enfraquecida. Ela está se recompondo, porque em 2015 nós tomamos uma porrada, né, de perder o sono, em 2015. Em 2016, o PT fez uma prefeitura. Por sinal, o Acre novamente, por sinal, o Rio Branco novamente. Né? Que esse ano a gente perde pela primeira vez em 20 anos a prefeitura do Acre. Nem PT, o PT não disputa esse ano. O nosso candidato lá está muito fraco. Está muito fraco, inclusive, porque o prefeito era do PT, ele renunciou para ser candidato a governador e perdeu. Aí levou um certo descrédito no próprio partido, penso eu. Né? Não estou lá. Mas é isso. O quadro continua historicamente o mesmo. Nosso tempo está esgotado, os dados estão lançados, e o convite que a gente fez para você, tal como o jogo de futebol, tem 2 tempos. Esses foram os primeiros 45 minutos. O segundo 45, o segundo tempo, será o próximo programa, onde você vai vir analisar para a gente tudo isso que você falou aí. Eu vou casar algum dinheiro aí em função das suas expectativas. Quero ver se eu vou ter prejuízo ou não. E o pior é que está gravado, eu não posso dizer que não falei. Bem, claro. Eu vou até assistir depois outra vez. Então, já está feito o convite. O próximo programa, você vem aqui analisar com a gente o que deu certo, o que deu errado e que expectativas a gente pode ter. O que foi culpa do Ibope, da Datafolha. Que foi culpa sua, que desanimou o eleitor. Estaremos aí, sexta. Beleza. Obrigado, Rui. Muito obrigado. Muito obrigado. Boa noite a todos. Um beijo a todos. Saudações tricolores. Agradecer a Mariana ali nas carrapetas. E semana que vem estamos aí de novo avaliando o resultado das eleições. Só chamando a atenção que a direita democrática, o conservadorismo, nunca assumiu muito ser direita, né? Sempre se autodenominou centro. Agora a gente tem uma direita radical. Assumida. Mas só para me dar o meu boa noite, eu acompanhei a discussão de vocês sobre o Fluminense. Eu só queria deixar a minha opinião. Eu acho
o Dodi o melhor jogador do Fluminense. Espero que tenha renovado o contrato dele. E depois do Dodi, eu acho que o Nenê é importante, o Fred é importante, né? Aquele que não vai jogar amanhã, o Iago, é importante nesse time. A defesa é uma defesa sólida, mas eu acho que o Dodi ali é o melhor jogador do Fluminense. Não esqueça do nosso técnico, nosso comandante, nosso professor daí. E acho que o Ganso, acabou minha paciência com o Ganso. Quando o Ganso entra, a gente joga com -1. Isso é assunto para outro programa. Para outro programa. Saudações tricolores. Tchau. Saudações tricolores.